Estamos de volta em mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Vamos pegar os materiais para a aula de hoje? Então, para a aula de hoje você vai precisar do seu livro de português, lápis, borracha, caderno. Vou repetir novamente. Para a aula você vai precisar do seu livro de português, lápis, borracha e seu caderno, se porventura você queira fazer o seu exercício todo transcrito no caderno. Então vamos lá. Pegaram o livro de português? Abram ele na página 38. Isso mesmo, página 38. Abriram? Estão vendo um texto que tem aí? Ele está ocupando um lado e o outro lado, não é isso? 2 páginas. Vamos lê-lo? Então vamos lá. O título dele vem aqui em cima, em destaque. Os títulos sempre vêm no início do texto e sempre vêm de uma forma destacada, seja pelo tamanho da letra, seja por uma letra diferente ou até mesmo uma cor diferente da do texto. Para dar no pé. Da varanda lá de casa, eu a avistava, linda, exuberante e charmosa. Nela moravam bem-te-vi, pintacilgo, pombo, juriti, marimbondo e formiga alpinista. Papagaio seda também. Desses do mês de julho que, em vez de ficar requebrando no céu, decidem embaraçar a rabiola nos galhos mais altos e ficar por ali mesmo. Teve um que gostou tanto de morar na árvore que nunca mais foi embora. No meio do ano, começavam a aparecer pequenas flores naquele pé de manga. Os frutos só chegavam em meados de dezembro. As chuvas do fim de tarde, muitas vezes, aprontavam. Jogavam no chão as suculentas frutas. Umas se esborrachavam, feio na lama. A dona Tina, na manhã seguinte, distribuía tudo entre a vizinhança. Era bom. Um dia, surgiu a notícia que não agradou a molecada. Iriam derrubar o pé de manga e, no lugar, construir uma casa. Achei um absurdo. Será? Os bichos ficariam sem lar e o ar sem oxigênio. E eu sem minhas mangas. Ora, onde já se viu um negócio desses? Corri como foguete para chamar a turma. Fomos para debaixo da mangueira. Criamos grito de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Imprimimos cartazes e fizemos o maior auê. Logo, conseguimos mais adeptos para a manifestação. A rua inteira ficou tomada de gente. Vieram TV, rádio, jornal. Eu não parava de dar entrevistas. Fiz discurso. Inflamado, precisava ver, com direito a lágrimas e voz rouca para causar emoção. O pior foi quando me empolguei. Estava agradando tanto que comecei a dirigir adjetivos pouco delicados à dona Tina, ela que não deixasse cortar a árvore. Mas o tiro saiu pela culatra. Nós nunca mais chupamos mangas daquela mangueira. Nunca mais mesmo. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela durante o protesto. Berrou para a vizinhança toda ouvir que se arrependeu amargamente de ter plantado a mangueira. E falou ainda que, se pudesse, plantaria era a mão na minha orelha. A notícia boa é que o pé de manga não foi derrubado. Os bichos não ficaram sem lar. O ar não perdeu oxigênio. A
ruim é que tudo não passou de boatos. De boato. Ninguém jamais quis destruir a árvore. Dá para acreditar? Veja que mico. Por falar nisso, tem mesmo um mico morando lá nas alturas. O danado vive bem, chupa manga que só vendo. Quem sabe não pinta uma manga de agora em diante. Quem sabe não pinta uma amizade e ele arremesse de lá umas frutinhas pra gente. Porque manga de agora em diante, só assim. Descobri que espírito ecológico não combina com fofoca. Olha que texto bacana, não é isso? Esse texto que a gente acabou de ler, qual era o título dele? Pra dar no pé, isso mesmo. E ele falava sobre o quê? Sobre uma árvore que iria ser derrubada. E aí as pessoas fizeram o quê? Protestos para que ela não fosse derrubada. Mas era verdade que ela ia ser derrubada? Não, né? Tudo não passou de quê? De boatos, de fofoca, né? De uma história inventada. Mas, quem foi que começou a montar toda a manifestação a favor do pé de manga? Um menino, uma criança, muito bem. E ela pensou em quê na hora que falaram que o pé de manga ia ser derrubado? Nos animais que moravam lá, muito bem. Nas frutas que ela não teria mais. No que mais? E no oxigênio. Muito bem, vocês são espertos, prestaram bastante atenção. Mas, vocês sabiam que esse texto aí, ele se enquadra em um gênero textual, assim como todo e qualquer texto? Não. Ele pertence ao gênero textual conto. Isso mesmo. Vamos ver quais são as características de um gênero textual conto? Então vamos ao quadro. Olha lá. Gênero textual conto. Quais são as suas características? Poucos personagens. Isso mesmo. Ele tem poucos personagens. Aí no texto, quem eram os personagens? Donatina, muito bem. O menino que organizou todo o processo, protesto. Quem mais? E o narrador, a pessoa que estava contando a história. E tinha os animais que ele citava ali, mas que não participavam ativamente. Um espaço ou um cenário limitado. O da nossa história. Tudo aconteceu em volta de quê? De um pé de manga. Tudo se passava ali. Não teve um pedaço da história no pé da manga, o outro pedaço na casa do menino, outra parte da história aconteceu na casa de Donatina. Não. Toda a história ocorria embaixo do pé de manga. E um único conflito. Quem sabe me dizer o que foi aí que teve? Algo que a gente chama de telefone sem fio. Alguém falou uma história e aí o menino acreditou e aí começou a passar isso pra gente, montou a confusão toda e no final ele percebeu que tudo não passou de boatos, de fofocas, de história inventada. Por isso que a gente nunca deve acreditar quando as pessoas chegam e ficam contando coisas pra gente. A gente primeiro tem que saber se aquilo realmente aconteceu, para depois a gente tomar uma atitude, esboçar uma opinião. Personagens, os contos eles apresentam personagens. A nossa história tinha personagem? Tinha sim. Narrador, tinha narrador na nossa história? Tinha. Lá não está escrito o nome, narrador, mas a gente percebe que tem alguém contando a história. Que às vezes esse narrador, ele vai ser
o próprio participante da história, ou seja, alguém que está participando da história, ou pode ser uma outra pessoa que não participa dali da história. No caso da nossa, quem participava, quem contava, quem narrava, era um dos personagens, que era o menino. Ó, lá no início tem logo, ó, da varanda lá de casa eu avistava, linda, exuberante e charmosa. Ou seja, se ele está dizendo da varanda lá de casa eu avistava, então por quê? Quem está narrando é o próprio personagem da história. Em um tempo, ou seja, onde foi que aconteceu, em que período foi que aconteceu essa história. Ó, ele fala lá que o pé de manga estava como? Carregado, não é isso? E ó, ele vai dar pra gente também uma lição. Isso mesmo. É ó, uma historinha curta, mas que no final deixa uma lição pra gente, que é não acreditar em boatos. A gente tem que ir em busca da história. Como foi que aconteceu? Foi assim mesmo? Não foi? Para depois a gente tomar uma atitude, para depois a gente ter uma opinião a respeito. Ó, que legal, não é isso? Ó, mas agora, falando nesse texto aí, nele tem várias palavrinhas. E muitas delas apresentam encontros consonantais. Você sabe o que são isso? É quando as consoantes estão juntas nas palavras. Quando eu tenho duas ou mais consoantes juntas em uma palavrinha, eu digo que ali tem um encontro consonantal, encontro de consoantes. Mas, ó, tem uma curiosidade. E, ó, na hora de eu separar essas palavras, como é que eu vou separar? Ó, como é que eu vou fazer a divisão silábica dessas palavrinhas? Eita, como é que eu faço? Elas podem ser separadas? Elas não podem ser separadas? Esses encontros consonantais podem ou não podem ser separados? E agora? Eles podem ser separados sim. Eu só não separo em uma seguinte condição. Quando for L ou R. Olha lá. Quando eu tenho L ou quando eu tenho o R iniciando as palavras, aí eu não separo, olha. Elas devem ser separadas, mas exceto as consoantes L e R iniciam as palavras, tá certo? Ó, vamos treinar? Vamos treinar? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a numeração das páginas que vocês devem fazer os exercícios para treinar o que nós vimos hoje, tá certo? Vamos lá. As páginas são página 38, página 39, página 40, 41, 45 e 46. Então, ó, quais são as páginas que eu vou exercitar o que eu vi hoje? 38, 39, 40, 41, 45 e 46. Esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Te aguardo no próximo. Então, ó, beijos e até breve.